Nesse vídeo a gente vai falar de 3 tipos de crença que fazem a gente paralisar, dependendo de como elas forem. Se forem positivas, fazem a gente avançar. Se forem negativas, fazem a gente paralisar. Quais são esses 3 tipos de crença? Então, nós somos resultados daquilo que a gente acredita. Nós temos crenças instaladas no nosso subconsciente que determinam como que a gente vê o mundo e como a gente enxerga. Querendo ou não, nossa formação como ser humano, a mentalidade, a psique, a psicologia, ela é formada na infância. Então, assim, quando você vê uma criança ali brincando perto, você acha que a gente não tem noção, né, de que a mente dela, de que o cérebro dela, né, as conexões neurais, elas são totalmente diferentes, elas são em formação. Então, assim, do 0 aos 6 anos é formado as crenças e a mente da criança é aberta. Por isso que ela tem uma imaginação, ela acha que tudo é verdade. Ela é uma esponjinha que absorve tudo, de bom e de ruim. Então a gente tem que entender isso, que as crenças são formadas na infância. E essas crenças, elas são para formatar o nosso comportamento e as nossas sensações e decisões, essas memórias, esses valores que ficam. E, tipo, a criança ela tá absorvendo, não tem ninguém dando aula para ela ali dos 0 aos 6 anos para dizer o que é bom, o que é ruim, mas ela aprende, sabe como? Com as atitudes. A gente aprende, a gente aprendeu vendo atitudes, cenas, que é aquilo que a gente foi vendo. Ah, então é normal isso. Isso é o certo. Então, as crenças é o que é o certo, o que é certo para mim. E você vai criando ali uma série de crenças, e existem 3 tipos de crença que são formadas na infância, que a primeira é a crença da identidade. Quem sou eu? Eu fico até coisa de falar porque isso é tão sério. Então, assim, quem sou eu? O que? Quem vai determinar quem é você é o que disseram que você era ou como te trataram. Eu, no caso, fui muito cobrada, desde pequena. Cobrada, chamada atenção, muito assim, não podia fazer nada. A exigência dos meus pais era grande de comportamento, de ser educada, de ser não sei o quê. Ah, mas isso tá certo, eles têm que te educar. Tem. Só que, como que eu absorvi isso? Eu absorvi de que eu era inadequada. Tudo que eu queria fazer de espontâneo era errado. Então, assim, eu devo ser muito errada. Então, a minha identidade é: eu sou uma pessoa inadequada. Eu tô errada sempre. E isso me causou uma paralisia. É uma paralisia frente à vida no sentido assim, o que eu faço? Eu não posso fazer nada, porque tudo que eu faço. Então você começa a ficar sem espontaneidade, entendeu? Porque parece que tudo é muito errado que você faz. Então você fica com medo, eu fiquei com medo de ser espontânea e perdi um pouco isso e fiquei muito apática e me tornei uma pessoa muito passiva na vida, não aquela pessoa que vai. Porque se eu vou e faço, não sei o quê, eu vou ser chamada a atenção. Então, assim, a crença de identidade, ela é formada na infância. Então, é muito complicado algumas coisas que a gente ouviu. Então, se você tem uma crença positiva, vocês falaram que você é capaz, você se sentir amada, você se sentir aceita e tudo mais, provavelmente você vai ter uma identidade na adulta de autoconfiança. Uma pessoa, não tem pessoas mais autoconfiantes que outras. Então, eu tava muito sem autoconfiança, porque o que eu faço espontaneamente era errado, chamado a atenção. Então, assim, crenças de identidade, elas são determinantes para a vida. Segunda crença, que é formada na infância, são as crenças de capacidade, elas vêm acima e tem muito a ver com a identidade. Então, se eu sou capaz de fazer algo ou não sou, se eu posso fazer algo, ou se eu não posso, entendeu? Então, assim,
Isso tem a ver muito também formado na infância, com a autonomia que foi dada pra gente poder fazer. Se a gente era muito criticada, então assim, a crítica começou a pensar, cara, eu sou inadequada e eu faço mal feito. Porque eu faço mal feito, então o que eu faço não presta. Então eu não sei fazer as coisas. Então eu não confio no que eu faço. Nada que eu faço é bom. Cara, criança de capacidade de fazer, eu não sou capaz de fazer. Eu não vou conseguir passar no vestibular, eu não vou conseguir esse emprego. É uma falta de autoconfiança, a falta a crença de capacidade faz a gente desacreditar que nós somos capazes de fazer algo, de que nós somos competentes, talvez por muita crítica. Então, a crença de capacidade, por que tem tantas pessoas que fazem, não tem medo e tal? Porque elas têm a confiança de que elas são capazes de fazer sim. E também não tem medo de errar, porque elas são capazes de lidar com a falha. E você começa, dependendo da sua infância, você começa a não lidar com a falha, porque você não quer falhar, você não quer deixar de ser amado, tá? Então, terceira crença, que é formada na infância, tá? É a crença de merecimento. Se é a crença de que eu sou alguma coisa, de que eu faço, eu sou capaz de fazer e que eu mereço ter. É a crença é a crença de ter. Eu tenho. Então é o merecimento. E também é formado na infância. Dependendo do que a criança vê, dependendo da criança ouve, então eu não tenho dinheiro. Então ela começa a se identificar com as falas do pai. Nós não temos dinheiro, nós não podemos ter o caro. Eu tive muito isso porque meu pai tinha um código que ele até falou, que ele falava assim, pai, quero isso. Ele falava, é caro. E aí eu falei, tá. Então eu criei a crença de que eu não podia ter coisas caras. Coisas caras não são pra mim. E eu virei uma pechincheira de coisa barata e comecei a comprar coisas que eu não gostava, mas que eu sentia alegria de comprar um monte de coisinha barata, em vez de eu pegar aquele valor e comprar uma coisa boa. Então foi uma coisa que eu tive que desconstruir, porque eu achava que eu não podia ter coisas caras, que eu não podia desfrutar mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo, já conseguindo, né, ter uma situação financeira melhor, eu não conseguia desfrutar, me permitir. Mas com o tempo eu consegui desconstruir isso. Então, assim, as crenças, a crença de identidade, a caixinha identidade, ela não é boa nem ruim. Só que dependendo do que você ouviu e do que você aceitou como verdade, vai te levar para frente ou vai te levar para trás. A crença do que você é capaz de fazer, ela não é boa nem ruim. Capacidade, ela não é boa nem ruim, mas dependendo do que te falaram, dependendo do que você foi formado, essa crença pode te levar para frente ou pode te levar para trás. E a crença do que você tem, do que você pode ter, que você é merecedor, de que você pode desfrutar sim, que é lícito, que não tem problema, foi lícito, foi honesto, você merece desfrutar, que você merece desfrutar da abundância que existe. O desfrute, o ter, não é bom nem ruim. O que te ensinaram vai te levar para frente, para você ter mais coisas ou para você não ter nada, ou para ter menos. Enfim, essas são as três crenças, a pirâmide, né, de crenças, que a base é a identidade. Você primeiro tem que ter noção de quem você é, criar sua identidade, depois ter a crença de que você é capaz, para depois ter a crença do merecimento. Isso não é um trabalho de um dia para a noite, é um trabalho de uma vida, porque foi uma vida, foram 6 anos, você ali com a sua mente totalmente aberta, né, a tampinha do inconsciente, com o subconsciente estava aberta, recebeu, foram 6 anos, você fechou e agora a sua identidade está formada. Você tem uma proteção ali na sua mente para que você não mude toda hora. Para preservar a personalidade. Porque imagina se a gente mudasse toda hora. Então, mudança de crenças é um processo a longo prazo. E provavelmente não, você formou essas crenças
ou repetição. Repetiu, ou foi feito ou você passou por um momento muito explosivo de uma hora para outra, seu pai perdeu o emprego e aquilo foi impactante, não sei o quê. Então, assim, ou foi um forte impacto emocional, ou repetiram muito toda vez que eu ia no shopping, meu pai falava isso, é caro, e formou. Então, assim, para você desconstruir essas crenças, precisa de tempo. Para você substituir, é possível substituir. É possível. Gente, graças a Deus. Senão a gente estaria condenado a ser o que fizeram de nós. Mas não, a gente tem a capacidade de transformar, de fazer algo com o que fizeram de nós. Fazer algo de bom. E tomar novas decisões, criar novas crenças, criar um caminho diferente, um caminho mais fluido, um caminho com mais sentido. Eu espero que você trabalhe, tenha consciência de quais são suas crenças. Isso é autoconhecimento. Nem tudo a gente consegue assimilar, entender. É uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. A gente vai abrindo caixinhas, né? Como se fossem caixinhas, muitas caixinhas que a gente tem que lidar, né? Na terapia a gente fala isso. A gente abre uma caixinha, olha, ressignifica, fecha, deixa ela mais colorida, coloca e vai trabalhando aos poucos. É assim, vai aos poucos, não queira resolver tudo da noite pro dia. Vai resolvendo, vai olhando para si, trabalhando essas questões e mudando suas crenças, tá bom? Eu espero gravar um vídeo falando como reprogramar suas crenças, passando um passo a passo. Mas vai ficar para uma próxima. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder mais nada. E é isso. Personas, eu desejo que você reprograme suas crenças todas para você o que? Voar. Para você poder ter uma vida mais feliz e uma vida mais agradável, se sinta bem com essa existência e que seja uma história linda, é o que eu mais desejo para você e para mim. É isso. Fiquem com Deus, um beijo.